Olá, seja bem-vindo. Me chamo Fábio Cardoso e a intenção aqui não é convencer, mas provocar reflexão sobre tempos, realidades e seres deste mundo e do outro, sobre coisas que existem e outras que ainda virão a existir. Inscreva-se, não custa nada. A narrativa de Caim e Abel, no livro de Gênesis, permanece como uma das mais profundas e enigmáticas de todas as Escrituras. Nela, não temos apenas o registro do primeiro homicídio da história humana, mas também uma exposição clara das raízes da inveja, da ira e do afastamento de Deus. Compreender esse episódio exige atenção não apenas ao contexto imediato, mas também aos desdobramentos teológicos, culturais e filosóficos que ele provocou ao longo dos séculos. Caim e Abel, mais do que personagens históricos, tornaram-se símbolos universais de atitudes humanas diante de Deus e da vida. Caim, lavrador, trabalha a terra amaldiçoada pela queda. Abel, pastor, cuida dos rebanhos. Ambos oferecem sacrifícios, mas Deus aceita o de Abel e rejeita o de Caim. A Bíblia não explica de forma direta a razão dessa diferença, mas intérpretes veem que o problema não estava apenas no tipo de oferta, mas no coração de quem a apresentava. O livro de Hebreus declara que Abel ofereceu pela fé, enquanto Caim, talvez movido por formalismo ou orgulho, trouxe algo sem verdadeira devoção. A lição é clara. Deus vê além do ato exterior e examina a sinceridade interior do ser humano. Desde os primeiros capítulos da Escritura, aprendemos que a verdadeira adoração depende mais da obediência e da fé do que da aparência ou do valor material do que é oferecido. O contraste entre os dois irmãos revela um tema recorrente. Deus rejeita rituais vazios e ofertas desprovidas de integridade. Séculos depois, profetas como Isaías e Amós condenariam o povo por praticar cultos externos enquanto perpetuavam injustiça e hipocrisia. Abel, com sua fé sincera, torna-se símbolo da verdadeira adoração. Caim, com sua religiosidade sem coração, encarna a desconexão entre rito e realidade. Assim, a história não é apenas um relato antigo, mas um espelho para todas as gerações. Lembrando que Deus deseja integridade interior, não formalismos exteriores. Quando Deus rejeita a oferta de Caim, a narrativa descreve um homem consumido por ira e frustração. Seu semblante caído revela exteriormente a tempestade interior que o domina. Então Deus lhe adverte: se procederes bem, não serás aceito. Mas, se não procederes bem, o pecado jaz à porta. O desejo dele será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. É a primeira vez na Bíblia que o pecado é personificado como uma fera à espreita, pronta para atacar. Contudo, Deus afirma que Caim pode resistir. A liberdade humana não foi anulada pela queda. Essa advertência divina mostra que o mal não é destino inevitável, mas realidade que exige escolha moral e disciplina espiritual. Ignorando a advertência, Caim cede à inveja e ao ódio. Convida Abel para o campo e o mata, inaugurando a violência entre irmãos. Se a queda no Éden rompeu a comunhão entre Deus e a humanidade, agora o pecado rompe também a fraternidade humana. O primeiro irmão torna-se o primeiro assassino, e o solo, antes destinado a dar vida, recebe o sangue inocente de Abel. Esse detalhe é teologicamente profundo. A terra amaldiçoada por Adão volta a ser manchada pelo pecado, revelando um ciclo de degradação espiritual e moral que acompanhará toda a história humana. Quando Deus pergunta: onde está teu irmão? Caim responde: não sei. Acaso sou eu o guardador do meu irmão? Essa pergunta ecoa pela história como símbolo da indiferença humana diante do sofrimento alheio. Ela se repete em guerras, injustiças e desigualdades, revelando o egoísmo que ignora a dor do próximo. Mas Deus não aceita a desculpa. Ele declara que o sangue de Abel clama desde a terra, pedindo justiça. Assim,
A criação não é moralmente neutra. Ela reage ao pecado e anseia por redenção. A morte de Abel, o justo, torna-se o primeiro grito por reparação, prenunciando toda a luta bíblica contra a injustiça e a violência. A sentença contra Caim é dura. Ele será amaldiçoado e errante. A terra não lhe dará mais sustento, e ele viverá como fugitivo. Para um lavrador, isso significava perder sua identidade, sua segurança e seu lugar no mundo. A errância simboliza a alienação espiritual do homem afastado de Deus, sem raízes, sem paz, sem direção. Contudo, mesmo ao pronunciar o castigo, Deus manifesta misericórdia. Temendo ser morto, Caim recebe um sinal protetor. A Bíblia não explica sua natureza, mas interpretações equivocadas ao longo da história, inclusive racistas, distorceram esse detalhe. O texto, porém, mostra apenas que Deus limita a vingança e preserva a vida de Caim, mesmo após seu crime. A narrativa prossegue mostrando Caim construindo uma cidade e gerando descendentes que desenvolvem a metalurgia, a música e outras expressões culturais. Há aqui uma ironia profunda. A civilização humana floresce, mas nasce sob a marca do pecado. A cidade, símbolo de progresso, surge das mãos de um fratricida. Ao longo da história bíblica, veremos a humanidade edificar reinos e impérios grandiosos, mas sempre com a sombra da queda pairando sobre suas realizações. A cultura avança, mas a violência e a corrupção acompanham esse avanço, mostrando que o desenvolvimento técnico não redime o coração humano. A tradição judaica, especialmente o Midrash, vê nesse episódio uma lição ética fundamental. Deus adverte antes de punir e oferece oportunidades de arrependimento antes do juízo. O pecado é, em última análise, uma escolha humana. A liberdade dada por Deus torna o homem responsável por seus atos, e a violência de Caim ilustra o perigo de desejos desordenados dominando a consciência. Filósofos como Emmanuel Levinas interpretaram a pergunta: onde está teu irmão? Como fundamento da ética, lembrando que cada ser humano é chamado a responder pela vida do outro. Assim, a história une teologia, moralidade e responsabilidade social. No Novo Testamento, Abel é lembrado como exemplo de fé, enquanto Caim simboliza ódio e injustiça. A carta aos Hebreus declara que o sangue de Jesus fala melhor do que o de Abel. O sangue de Abel clama por justiça, o de Cristo traz perdão. A morte do justo Abel aponta para a necessidade de redenção que se cumprirá na cruz, onde Deus oferece reconciliação à humanidade ferida pelo pecado. A oposição entre Caim e Abel, assim, prepara o cenário para o Evangelho, onde a violência humana encontra resposta no amor divino que não apenas julga, mas salva. Outro ponto essencial é a interioridade. Caim oferece sacrifício, mas sem fé verdadeira. Sua ira revela o orgulho ferido, não arrependimento. Profetas e salmistas repetirão que Deus não despreza um coração contrito, mas rejeita rituais vazios. Jesus criticará os fariseus por honrarem a Deus com palavras, enquanto seus corações estavam distantes. A história de Caim e Abel antecipa essa mensagem. O culto verdadeiro exige sinceridade interior, não apenas gestos externos. Deus olha para o coração antes de olhar para o altar. Ao longo dos séculos, artistas e escritores viram nessa narrativa um espelho da condição humana. Caim inspirou poemas, peças e pinturas que exploram culpa, liberdade e destino. Alguns o retrataram como rebelde contra Deus, outros como consciência atormentada. O texto bíblico, porém, mantém equilíbrio. Caim é culpado, mas não destruído, é punido, mas também protegido. Essa tensão entre justiça e misericórdia atravessa toda a Escritura, revelando um Deus que condena o pecado, mas oferece caminhos de graça e restauração. Além disso, o relato desafia a lógica da vingança. Ao proteger Caim, Deus impede que a violência se multiplique sem controle.
A lei de Moisés limitará a retribuição com o princípio olho por olho, e Jesus ensinará o perdão e o amor aos inimigos. Assim, a história de Caim e Abel antecipa o desafio moral da humanidade. Como enfrentar o mal sem reproduzir sua lógica destrutiva? A resposta bíblica aponta para a justiça temperada pela misericórdia, para a verdade aliada à graça. Caim constrói cidades, mas não encontra paz interior. Ele representa uma civilização que avança materialmente, mas permanece ferida espiritualmente. Suas descendências desenvolvem arte e técnica, mas a violência cresce, culminando nos dias de Noé, quando a terra se enche de corrupção e Deus envia o dilúvio. O caminho iniciado por Caim mostra que o pecado afeta não apenas indivíduos, mas estruturas inteiras da sociedade. O mal não é apenas pessoal, torna-se coletivo e sistêmico. Por outro lado, a linhagem de Abel é substituída por Sete, de onde virão Noé, Abraão e, finalmente, Cristo. A promessa divina de redenção não é anulada pelo pecado humano. Mesmo quando a violência parece dominar, Deus preserva uma semente de esperança. Essa tensão entre juízo e graça percorre toda a história bíblica, apontando para um desfecho de restauração em que a morte não terá a última palavra. Literariamente, a história impressiona por sua concisão. Em poucos versículos, apresenta personagens, conflito, crime, julgamento e consequências que ecoam por toda a Escritura. Cada detalhe, o campo, o sangue, a terra, o sinal, carrega significados teológicos explorados por séculos de intérpretes. A narrativa, embora breve, possui densidade que alimentou gerações de leitores, artistas e pensadores. Teologicamente, o relato mostra que o pecado não é apenas falha moral, mas força destrutiva que deseja dominar o homem. No entanto, Deus chama à responsabilidade e oferece possibilidade de vitória. Cumpre a ti dominá-lo, diz ele a Caim. Essa tensão entre liberdade humana e inclinação para o mal atravessa toda a narrativa bíblica e encontra solução na promessa de um Redentor que vencerá o pecado e a morte, restaurando a comunhão rompida desde o Éden. Por fim, a pergunta, onde está teu irmão? Continua a ecoar através dos séculos. Diante da fome, da guerra e das injustiças atuais, ignorar o sofrimento alheio é repetir a indiferença de Caim. A história convida à responsabilidade ética, à reconciliação e à construção de relações marcadas não pela inveja e pela violência, mas pela solidariedade e pela fé. O caminho de Caim leva à errância e ao vazio. O de Abel, embora marcado pela morte, aponta para a esperança que se cumpre em Cristo, cujo sangue oferece perdão, justiça e vida eterna.